Agora vamos saber como a crise financeira lá no exterior afeta nosso bolso aqui no Brasil. Além disso, o clima não ajudou e deixou os alimentos mais caros. Verão sufocante, inverno rigoroso, catástrofes. Por mais um ano, o planeta deu sinais de desequilíbrio depois de décadas de desrespeito à natureza. As mudanças climáticas rigorosas afetam o bem-estar e o ciclo de vida de todas as espécies animais e vegetais. A agricultura e a pecuária são muito prejudicadas. A produção diminui. Com poucos produtos à disposição da indústria e dos consumidores, os preços sobem. Em 2010, este foi um dos principais problemas na economia brasileira. A alta nos preços dos alimentos foi responsável pelo avanço nos índices da inflação. Além disso, no exterior, por conta da crise financeira nos Estados Unidos e na Europa, os investidores aplicaram muito nas matérias-primas negociadas em bolsa de valores, como alternativa de negócios mais rentáveis. Essas matérias-primas, conhecidas como commodities, embora negociadas em países diferentes, exercem influência nos preços em todo o mundo. Os valores ficam praticamente uniformes. Um exemplo, a soja, negociada na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, tem alta no preço por fatores especulativos, ou seja, apenas de lucro. Logo, o preço sobe também no Brasil, na Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Além disso, é repassado pelos produtores de soja, sempre atentos aos preços praticados nas bolsas de valores. E uma das commodities mais comentadas no momento é o petróleo, que vem em alta tanto em Londres, o tipo Brent, quanto em Nova York, o tipo WTI, por conta dos conflitos no Oriente Médio. Professor Celso Grise, este foi o principal motivo da visita de Obama aqui ao Brasil? Sem dúvida, Luciane, sem dúvida foi. Não há dúvida nenhuma de que os Estados Unidos têm um grande interesse em preservar o fornecimento do petróleo para as suas necessidades. Mas não foi só isso. Também existe um grande interesse americano em preservar os investimentos feitos aqui através de garantias jurídicas que institucionalmente o país precisa oferecer ao mundo. Também é verdade que ele tem um grande interesse nas obras de infraestrutura, e aí algumas delas ligadas ao petróleo. Agora, o grande interesse brasileiro, e o que nos preocupa muitíssimo, Luciane, é o etanol. O etanol é talvez a grande motivação brasileira nessas negociações. Neste quadro aqui, a gente vê dados da Agência Internacional de Energia e que os Estados Unidos produzem mais etanol do que o Brasil e respondem até numa projeção para 2012 por mais da metade da produção mundial de etanol. Professor Celso Grise, para os Estados Unidos, nós, o Brasil, somos parceiros ou concorrentes? Grande pergunta, Luciane. Às vezes eu não me embaralho com isso também. O que eu vejo é que os Estados Unidos produz mais etanol que o Brasil, cresceu esta produção mais rapidamente que o Brasil cresceu a dele, e que os Estados Unidos precisará importar etanol do Brasil. Por outro lado, os Estados Unidos, para proteger o seu agricultor, acaba levantando algumas barreiras. E nesse sentido, ninguém melhor do que o professor Guilherme para nos dizer que expectativas temos de venda de etanol para o mercado americano e que expectativas temos das reduções destas tarifas que tanto comprometem a nossa venda aos Estados Unidos. Olha, aí na questão do etanol, eu acho que o ambiente está melhor agora do que foi no passado. Primeiro porque os Estados Unidos conseguiu virar um produtor de etanol importante. Então, durante esse período, ele se protegeu, levantou as tarifas e tudo mais. Então, passou essa fase. Ele já está consolidado como um grande produtor. Agora nós estamos na seguinte situação. Como é que a gente transforma etanol numa commodity para o resto do mundo? Como é que começam as garantias para o resto do mundo que vai haver oferta e que aí eles podem usar mais etanol? Essa é a rota mais importante. Para nós, parece que a estratégia que nós estamos vendo é: primeiro, o mundo precisa ver que nós nos entendemos com os Estados Unidos. Claro. Tá certo? E aí que nós vamos aumentar a produção de etanol. Claro. Então precisa algum sinal. O câmbio ajuda. Desvalorizou bastante, mais praticamente 30% para o lado dos Estados Unidos, do dólar. Portanto, o agricultor americano está já com uma cobertura.
Tá certo? Parte da tarifa criada lá atrás, em 2000, 2001, né? Aquela tarifa, ela ficou inoperante agora, quer dizer, ela não é tão fundamental porque a desvalorização do câmbio é que está dando a proteção para ele. Então ele precisaria menos. Então existe ambiente para reduzir a tarifa do ponto de vista dos americanos. Há competitividade na produção americana de etanol? Ela não era competitiva, mas eles têm subsídio e tarifa protegendo. Quer dizer, os dois elementos podem ser trabalhados nessa hora, se houver interesse dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos, não é só do governo, não é do Congresso, você tem que convencer o Congresso. Porque a grande base da defesa da proteção ao etanol americano veio dos deputados do centro dos Estados Unidos, dos estados que são agrícolas americanos. Então, o trabalho pode ser feito, o ambiente é melhor para você conseguir isso. Tarifa, subsídio e câmbio. E câmbio. O câmbio facilita a rentabilidade do agricultor americano e, portanto, permite você reduzir a tarifa. O nosso problema está em que esse ambiente de cooperação entre os dois países daria confiança para os outros que poderiam passar a adotar etanol numa porcentagem maior da gasolina, claro, a que eles entrem no mesmo barco. Claro que no longo prazo tem mais um problema para fazer com o MC, não é? Mais uma representação contra subsídios e subsídios cambiais e outros fatos que estão se somando juridicamente. Sim, mas se a gente estiver brigando muito com os Estados Unidos, ninguém tem confiança, tá certo, no quadro do mercado internacional para tomar a decisão que nós, os Estados Unidos e nós, tomamos, que é essa de favorecer a mistura do etanol forte na gasolina. Claro. Então precisa ter os países, os dois se dando bem, para os outros se convencerem. A oferta estará garantida. A oferta estará garantida. É isso. Tá certo? Esse é o caminho. É verdade. Ok, e o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, o professor Guilherme Dias, da USP, a Universidade de São Paulo. Se você tem dúvidas ou sugestões, entre em nosso site, o www.cifrasesafras.com.br. Você pode participar por e-mail ou gravar uma pergunta pela webcam do seu computador para a gente exibir aqui no nosso programa. Uma ótima semana para você e até mais.